estaria aqui hoje trazendo uma palavra, mas eu achei que com a cantata, que tem mais de meia hora, um pouquinho, ele ficaria com pouco tempo para pregação. Então domingo o pastor Jorge vai estar aqui, ele é primo da irmã Ruth também, ele vai estar ministrando para nós uma palavra, então ore por ele desde já. Ele é muito amigo da gente, amigo do pastor Abelardo também. Ele vai estar aqui nos abençoando com a palavra de Deus. E eu quero justamente, meus irmãos, usar esse texto para a gente falar um pouquinho desse Deus tão bondoso, tão maravilhoso, que tem cuidado de nós. E eu estava essa semana conversando sobre a Páscoa e tenho observado uma coisa, irmãos. Poucas pessoas entendem o significado da Páscoa. Poucas pessoas entendem o que os católicos, porque há uma confusão, né? Porque os católicos, eles comemoram a quaresma. A quaresma começa no carnaval e vai até a paixão de Cristo. Então, eles comemoram isso como se fosse 40 dias de oração e jejum. E vão mais do que 40 dias. Então, depois eles fazem o sábado de aleluia, a sexta-feira santa. E hoje, né, a gente tem aí o dia tão marcado pela ressurreição de Jesus. E quando eu estava lendo esse texto nos chama atenção. Por que nós estamos vivos aqui hoje? Por que a gente pode falar com tanta clareza desse Cristo que morreu e ressuscitou no terceiro dia? A Páscoa significa passagem. E tem um autor, Thomas Carlyle, ele vai dizer o seguinte: será que se Jesus estivesse entre nós o aceitaríamos como Salvador de nossas vidas? Será que se Jesus viesse de novo a este mundo, será que ele seria de novo crucificado? Ou seria mais um entre nós? Ele diz o seguinte: se Jesus Cristo chegasse hoje até nós, as pessoas nem pensariam em crucificá-lo. Iriam convidá-lo para jantar, ouvir o que ele tivesse a dizer e zombaria dele. Será que nós faríamos isso mesmo? Será que o mundo faria isso mesmo? É para a gente pensar. Então a ressurreição de Cristo nos chama atenção para tantas coisas. A ressurreição de Cristo nos ensina e faz o meu coração aquecer de tantas coisas boas, que a gente sabe que quando a ressurreição de Cristo veio à tona, como nós já lemos ali no capítulo 19 de João, capítulo 20, quando a gente tem essa cena da ressurreição de Jesus, a gente torna o sentido da Páscoa muito maior do que o ovo da Páscoa. Eu estava agora comprando um pão na padaria, e eu encontrei com o João Pedro, que é sobrinho do Alex. E é interessante que eu falei: feliz Páscoa com Jesus. Eu falei assim: Jesus mora no teu coração? Aí ele falou: não ganhei nem um ovo. Eu morri de rir, irmão. Não ganhei nem um ovo da Páscoa. Eu falei: calma, mas você crê que Jesus mora dentro do seu coração? Eu falei: eu creio. Mas fica tranquilo que seu ovo da Páscoa vai chegar. Eu espero que não seja através de mim, mas se for, eu tenho que dar meu jeito. Aí a Cris, quando chegou em casa: mas você não vai encontrar o ovo da Páscoa aí fora mais não, hein? Sabe, meus irmãos, o simbolismo da Páscoa se tornou algo tão comum, né? Como se fosse dia do Natal. Tão comum, né, irmãos? Onde as pessoas compram as coisas, se preocupam com o peixe, se preocupam em não comer carne. E quando a quaresma aconteceu na igreja católica, é para a gente realmente repensar, fazer 40 dias de oração, de jejum, e repensar por que Jesus ressurgiu. Então, quando você olha para essa palavra aqui, capítulo 28, diz assim:
no findar do sábado. E eu estou lendo em outra versão que está lá no capítulo de João 20, 1 a 10. Aqui é Mateus escrevendo. Primeiro dia da semana, Maria Madalena, aí já diz que, e a outra Maria, foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto. Olha que cada evangelista conta uma história da maneira que viu. Lá diz que houve luzes reluzentes, os anjos estavam lá. Aqui diz que houve um terremoto, porque o anjo do Senhor desceu, irmãos. Então ele já viu diferente, cada um narrando uma história e vivenciando aquela história. E diz que o anjo do Senhor desceu do céu. Eu fico a imaginar se eu e você estivéssemos lá. Eu fico tremendamente emocionado. E diz que chegou-se, ele removeu a pedra. Olha, irmãos, contar dessa história é muito maior que o anjo que removeu a pedra, e diz que ele assentou sobre a pedra. E o seu aspecto, olha como é como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E diz que os guardas tremeram, espavorados ou apavorados com medo, e ficaram como se estivessem mortos. Olha de que forma Mateus nos ensina para a gente viver e reviver cada dia, queridos, a ressurreição de Jesus. E aí o anjo diz e dirige somente às mulheres que estavam ali. Então é aquelas mulheres que serviam Jesus, era Maria, mãe de Jesus, e as demais mulheres que a Bíblia vai dizer que estavam aos pés da cruz da ressurreição. Então a gente precisa agradecer muito a Deus essas mulheres que cuidavam do ministério de Jesus. Eram as mulheres que seguravam firme também o ministério de Jesus. E diz que ele vai dizer assim, o anjo: olha, não fiquem com medos, não fiquem apavorados, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. E ele vai dizer algo para mim, para você que nos ouve, para você que está aqui nesta manhã. E ele então vai dizer com mais ênfase, ele vai dizer: ó, ele não está aqui. Fiquem tranquilos, acalma o coração de vocês. O Cristo que vocês confiavam, o Cristo ressurreto que estava na cruz do Calvário, ele está não mais na cruz, mas está ressurreto aqui, nesse exato momento aonde vocês estão. E ele vai dizer com mais ênfase ainda: ele ressuscitou, como havia dito, vinde ver onde ele jazia. Queridos, o que me chama a atenção nesse texto, todo o contexto da ressurreição, da morte e a ressurreição de Jesus, é que a gente continua com medo, que a gente vive com medo. Humanamente dá vontade de a gente fechar as portas da igreja e nos recuar e dizer: esse vírus vai matar muito mais gente do que você imagina. Ao mesmo tempo, há muitas pessoas que dizem: pastor, temos que ir, temos que avançar, não temos que temer, vamos fazer a nossa parte, vamos usar álcool gel, máscara, mas vamos avançar, porque se ele nos deu vida, e nos deu vida em abundância, não é a pandemia que vai nos tirar do controle, porque ele está no controle. Ele está vivo entre nós. E aí, meus irmãos, quando a gente vê ao nosso redor pessoas, pastores, líderes, ovelhas, pessoas da família, como a irmã Anita, que cuidava da sua mãe, não está mais entre nós, a gente tem uma ideia como se a morte fosse o fim de todas as coisas.
E a morte é só o começo de todas as coisas quem tem Jesus como Salvador da sua vida. Quando Maria Madalena, essa que saiu quantos demônios? 7 demônios. É essa que procura o corpo de Jesus. É essa que olha para Jesus e pensa que Jesus é um jardineiro. Por favor, eu quero saber aonde você escondeu o corpo de Jesus. Irmãos, vocês estão entendendo quando a pessoa de todo o coração, com toda a sua alma encontra com Jesus? Ela não quer mais perder Jesus de vista. Foi isso que Madalena sentiu. E quando Maria Madalena ouve o anjo falando, a alegria dela agora, meus irmãos, é de um temor, mas ao mesmo tempo aquele temor que você está recebendo uma péssima notícia, mas de repente você pensa que era uma péssima notícia. É igual eu liguei para a Tayane, né? Querendo o telefone da Ana Carla. E quando eu falei da Ana Carla que ela estava passando mal, eu não sei como estava, eu vi o coração bater da Tayane. Falei, depois, Tayane, eu vou ligar para você, não fala nada que eu não sei. Depois eu liguei para a Tayane, fica tranquila. É uma dor imensa. Nosso irmão Rolei perdeu, a Ana Carla perdeu, mas não é a Aninha, a tua amiga. Essa ideia aqui de que a gente vai perder, mas na verdade nem Maria Madalena, nem os seus discípulos, ninguém perdeu. Quem tem Jesus de verdade, a gente não tem que temer a morte, porque a morte foi vencida na cruz do Calvário. Mas o que o Senhor Jesus nos ensina, nos orienta aqui, irmãos, é para a gente ir depressa. Se Jesus é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. A palavra de Deus é para mim, para você e para essas mulheres aqui. Ele diz então, o anjo, vai depressa. Eu fico imaginando, irmão, você vai depressa. Ide depressa. Ide depressa. E dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante. Então vai mais ainda. De vós para Galiléia, e ali o vereis. É como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo. Olha aqui, irmão, medo e de grande alegria. É um negócio impressionante, né, irmão? Pavor. Encontrou Jesus ali. Eu imagino a cena, irmãos, de alguém que acompanhava Jesus, que vivia com Jesus, e de repente vê aquela cena. Ele não está mais na tumba, ele está diante de mim, ele ressurgiu, e agora o inferno é derrotado, irmãos, a morte é derrotada, e a vida, meus irmãos, a vida volta a bater forte no coração, não somente de Maria Madalena, não somente dos discípulos, mas na minha vida e na sua vida. E ele termina, e eles foram com grande medo, com pavor e alegria, correram e anunciaram aos discípulos. Mas não fica só nisso, irmãos. Ele termina aí, a gente conclui a introdução. E eis que veio Jesus, meus irmãos, ao encontro dela e disse: salve. Agora já não é mais o anjo. Salve. Oi, Cristiane. Oi, Maria. Oi, Enéas. Oi, Ivanete. Salve. Imagina esse salve aí, aquelas marcas de Jesus na sua palma, dos cravos. Eu imagino ainda Jesus com aqueles cravos enfincados aqui na sua cabeça. Salve. E elas aproximando-se
abraçaram-lhe. Não foi um abraço assim, irmãos. Aquelas mulheres agora abraçando os pés de Jesus. Um tempo que a gente não abraça, quase 2 anos que a gente não abraça. Essas mulheres agora estão aos pés de Jesus, abraçando, e eu imagino os pregos. Essa cena, elas estão olhando as marcas dos pregos aos pés de Jesus. Essas mulheres choram. Essas mulheres dobram os seus joelhos. E essas mulheres, diz e termina o texto, essas mulheres o adoram. Que todos nós que estamos aqui nesta manhã, e você que nos ouve nesta manhã, nessa introdução, eu quero dizer algo para você e para mim, que Jesus foi o único que desafiou a morte. Ninguém mais além do que Jesus desafiou a morte. Vem, morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Lembra que Paulo vai ministrar para nós? Jesus desafiou a morte. Eu não posso contra a morte. Eu não posso brincar contra a morte. Eu não tenho poder sobre a morte. Você não tem poder sobre a morte. Nenhum de nós podemos desafiar a morte, mas Jesus desafiou a morte. E é por isso que eu me dobro. É por isso que eu me ajoelho todos os dias da minha vida, porque eu agradeço de todo o meu coração, com toda a minha alma, porque Ele venceu a morte, desafiou a morte, mas venceu a morte para nos dar vida. Que nesta manhã, você que me ouve, você que é membro dessa igreja, o nosso compromisso é fazer com que essas mulheres sejam os exemplos para nós, assim como os discípulos. Eles ficaram com medo em algum momento, e eles ficaram apavorados. Filipe, o incrédulo, teve que ver as marcas de Jesus. Foi o último a chegar naquele ambiente depois da crucificação. Mas eu e você não precisamos, e nós nunca vimos as marcas de Jesus. Mas eu sei e tenho absoluta certeza que a marca de Jesus está dentro do meu e do seu coração. Se a gente não pode e jamais podemos desafiar a morte, se a gente não pode vencer a morte, a gente sabe de uma coisa que é tremenda e é conclusiva para essa introdução. Ele, Jesus, nos libertou da escravidão da morte e a vida, na minha vida e na sua vida, porque Ele vai dizer: o ladrão tentou fazer de tudo, me roubar, mas eu não. Eu vim para que tenham vida, e tenha vida em que Jesus seja esse o Jesus ressurreto todos os dias da minha vida e da sua vida. E que Deus nos abençoe.